Bom dia, meu aluno, minha aluna do terceiro ano. Nós vamos continuar a segunda parte. E a segunda parte vai falar da filosofia de São Tomás de Aquino. Quem foi São Tomás de Aquino? São Tomás de Aquino foi um dominicano, por isso a capa preta, a túnica branca. Eu seguro aqui, não o livro, né, das 5 vias, mas o Código do Direito Canônico, que representa toda a fundamentação cristã. O Cristo, que é a luz, né, que é a fundamentação da fé cristã e também da filosofia medieval. Então, para você entender um pouco de São Tomás de Aquino, né, você tem que perceber que ele foi um grande salto na fé cristã. Porque se o nosso amigo lá, o Santo Agostinho, ele conseguiu catequizar, né, instruir a fé cristã, agora o Tomás de Aquino, com uma fé mais consolidada, ele consegue nos mostrar e nos comprovar que Deus existe. Tá certo? Então quem foi São Tomás de Aquino? Nasceu em Roca Seca, na Itália, tá? Ele pertencia então à ordem dos dominicanos, por isso o traje preto e branco. E aí lembrando também um pouco daquela imagem que nós temos do santo padroeiro de Formiga e São Vicente Ferre, que também era um dominicano e traja o mesmo hábito, tá certo? Ele dedicou-se à vida acadêmica, então ele começou a ensinar nas universidades, né? Começou na Universidade de Paris e depois para algumas outras universidades. Morreu muito novo, aos 53 anos. Parece que São Tomás de Aquino era muito gordo, né? E deve ter sido a causa da morte dele. E ele não termina de escrever a última, ou melhor, o que seria sua última Suma Teológica, né? Porque as Sumas Teológicas são divididas em livros, né? E uma dos livros é o que nós vamos expor aqui agora. Então, presta atenção. O professor, ele vai focar mais nessa questão da comprovação da existência de Deus. Então, no primeiro problema, onde está? Essa descrição aqui vai estar no slide no seu portal, mas presta atenção. Isso aqui eu trabalhei com os alunos da apostila do poliedro do ano passado. Para você, por que eu estou começando com essa parte? Para você entender aonde que nós vamos chegar nas 5 provas da existência de Deus, tá? Então, nos primeiros artigos, ali no primeiro livro, né? No primeiro livro da Suma Teológica, o São Tomás de Aquino coloca-nos um problema. Se a existência de Deus é autoevidente, se ela está inata em nós, como para Agostinho. Você lembra quando você buscava o conhecimento? Deus que estava presente em você, ele iluminava o seu caminho, ele iluminava o seu conhecimento. Então, a pergunta de Tomás de Aquino é essa. Nós temos o autoconhecimento de Deus, quer dizer, o conhecimento de Deus está inato em nós, está dentro de nós, e aí ele vai concluir que nós temos um conhecimento confuso, dúbio da existência de Deus. Nós não conhecemos diretamente a Deus. Nós não conhecemos diretamente a essência de Deus. Talvez nós vamos conhecer só quando a gente morrer, tá? Logo, se a gente não conhece a essência, o ser Deus, nós temos essa ideia confusa de Deus, até as religiões às vezes nos pregam, são várias imagens que nós temos, um Deus bondoso, um Deus mau. Então, quer dizer, a gente não tem um conhecimento específico da essência de Deus. Nós temos conhecimentos confusos de Deus. E aí, o Santo Tomás de Aquino fala, peraí, nós temos um conhecimento confuso de Deus. Ela não está presente aqui dentro da gente. Ela não está autoevidente. Ela não está aqui dentro da gente. Mas ele fala, nós não podemos conhecer a Deus, mas nós podemos provar a sua existência. Tá? E aí no segundo problema, ele vai falar assim. Então, tá claro no primeiro problema? O conhecimento de Deus não está dentro de você, não está inato. Tá? Mas ele vai falar que nós podemos conhecer a Deus, tá? Ou melhor, nós podemos comprovar a sua existência. Conhecer, não. Mas comprovar a sua existência, sim. Aí o segundo problema vai colocar. Se a existência de Deus pode ser demonstrada. Se a existência, porque o conhecimento não, a gente não tem. Temos um conhecimento muito confuso, tá? E aí ele vai falar assim, embora
não possamos conhecer a essência de Deus, mas nós podemos demonstrá-lo, que ele existe. E aí a pergunta fica uma conclusão entre esse primeiro e segundo artigo. O primeiro artigo fala, nós não conhecemos Deus. Nós temos uma ideia equivocada de Deus. No segundo artigo vai falar assim, a essência de Deus, ela pode ser conhecida. Mas como ela pode ser conhecida, a existência de Deus? A essência de Deus, quer dizer, a essência de Deus, ela não pode ser conhecida. Por que ela não pode ser conhecida? Porque nós temos essa mentalidade confusa de Deus. O que o Tomás de Aquino vai falar para nós? Ele vai falar que o conhecimento é complicado, mas nós podemos comprovar que ele existe. E aí, resta-nos saber como nós vamos comprovar que Jesus, ou melhor, Jesus não. Jesus faz parte, né, da comunhão divina, né? Mas nós podemos comprovar que Deus existe. E aí, aonde que ele comprova? No terceiro problema. Como demonstrar a existência de Deus? Então, vamos voltar? No primeiro artigo, ele vai falar, nós temos um conhecimento de Deus confuso, não está inato em nós. No segundo momento, ele vai mostrar para nós que nós não vamos conhecer a essência de Deus, mas nós podemos comprovar a sua existência. Nesse terceiro artigo, ele vai falar assim, aqui ó, tá aqui, nós vamos comprovar a existência de Deus. Aonde? Aqui na natureza, aqui, no dia a dia. E aí como ele vai provar isso para nós? Através das 5 vias da prova. As 5 vias da existência. E olha para você ver, você pode começar a perceber que toda essa demonstração, essa comprovação que Deus existe, está então muito em comum com as ideias de Aristóteles. Por exemplo, a primeira causa é a via ou a causa do movimento, tá? Então, ele vai falar que tudo aqui está em ato e potência. Ato e potência. A semente, ela é o quê? Ela é um ato. Ela está em ato. Ato o quê? Semente. Qual é a potência dela se tornar? Uma árvore, tá? Então, ela está em ato, mas se torna potência. Potência árvore. Se torna a árvore uma potência. Potência é o quê? Cadeira, mesa. Tá? Então, tudo tem esse movimento de ato e potência. Tudo possui um movimento de ato e potência, ato e potência, ato e potência. Olha o exemplo aqui, ó, da pedra. Ela está hoje, agora, em ato pedra, mas ela tem uma potência, um vir a ser estátua. A estátua está em ato, estátua, mas ela pode, em potência, ser o pó. Ato, potência, ato, potência. A pergunta é, quem é o ato de tudo isso? Quem é o ser que dá movimento para tudo isso? E aí o São Tomás de Aquino fala, o ato primeiro, a causa primeira é Deus. Olha lá, Deus é o ato. Deus é o ato, Deus é o ser que dá movimento para todas as coisas. É como voltar em Aristóteles e falar, Deus é o motor imóvel, é o motor que dá vida para todas as coisas, mas ninguém precisa movimentá-lo, tá? Então, Deus é ato puro, tá? Eu sou agora ato, o Wesley, 30 anos, mas eu posso ser em potência o Wesley, 31 anos, tá? Mas quem deu ato para esse ato, Wesley? Meus pais. Mas quem deu o ato para os pais do Wesley? Mas quem deu o ato para todas as coisas? Deus. Para a semente, para os meus pais, para os meus bisavós, quem é o ser de ato puro? Quer dizer, que inicia tudo. Quem é a causa primeira? Deus. Tá certo? E aí, tá vendo como que tem tudo a ver com o primeiro motor de Aristóteles? Tá certo? E aí a segunda via é a via da causa eficiente. Olha que interessante. Não é possível que exista uma série infinita de causas. Exista uma causa primeira não causada, que é Deus. Então, a primeira via é do movimento, né? Quem deu movimento para todas as coisas? Quem deu potência para todas as coisas? Deus. Deus. Aí, quando eu falo da segunda via da causa
eu volto lá no ato. Quem é a causa causal de todas as coisas? Eu, no primeiro vídeo, nessa primeira parte, quando eu falo do ato potência, eu já explico a segunda causa, porque elas são muito parecidas. Então, ato e potência. Quem é o ser que faz esse movimento entre ato e potência? Deus. Nessa segunda via, que seria a via da causa, quem é a causa? Você volta lá. Quem é a arqué? Quem é o ser primeiro de todas as causas? Quem é o ser primeiro que dá movimento para todos os atos se tornarem potência? Deus. Tá certo? Então, por isso que é a via da causalidade, né? Na terceira via, né? Que é a terceira via, a via da contingência. Olha que interessante. Você olha para o lado de cá, está escrito: contingentes podem ser e podem não ser. Essa caneta pode ser e pode não ser. Ela está existindo aqui agora, mas antes ela não existiu. Antes ela não existiu. Tá? E aí a grande questão é: tudo aqui é contingente. Tudo pode mudar. Essa caneta pode mudar. Eu posso mudar. Eu existo agora, mas antigamente eu não existia. Então, tudo que é contingente pode mudar. Mas existe algo necessário. Algo necessário para quê? Para as coisas contingentes mudar. Para as coisas contingentes nascerem, serem criadas. Quem é o ser necessário? Deus. Deus criador. Deus criador necessário é. Como assim? Ele é, voltando um pouco daquelas questões da causa, ele é a causa de todas as transformações, ele é a causa da vida, ele é a causa da morte, ele é a causa da movimentação, do movimento, da transformação do ato e potência. Então, se você existe agora e antes não existia, mas antes de você não existia, alguma coisa já existia. Algum ser já existia. Antes dessa natureza existir, algum outro ser já existia. Para dar necessidade, ou melhor, para dar contingência, para dar criação para essas coisas. E quem é esse ser? É o ser necessário. Quem é esse ser que é necessário para as coisas se tornarem contingentes? Deus. Tá claro? E aí, olha, na nossa apostila ela explica melhor sobre isso, né? Essa terceira causa, que é a causa da contingência. Para a gente quase finalizar, nós vamos para a quarta via, que é a via dos graus de perfeição, tá? Vamos comparar essas duas canetas. Olha aqui, eu estou com uma caneta vermelha e azul, tá? Essa caneta aqui, ela... Tá vendo? Ela tá cheia agora. Nossa, eu posso virar para você e falar assim: nossa, essa minha caneta aqui, em grau de perfeição, ela é super perfeita. Essa caneta vermelha aqui, ela também é super perfeita. Só que olha aqui para você ver, ela já está acabando com o tempo de vida dela. Então, ela está se tornando menos perfeita. A gente tem uma mania de atribuir graus de perfeição para todas as coisas. A gente fala assim: nossa, isso aqui é melhor. Nossa, isso aqui é maior. Nossa, isso aqui é mais bonito. Nossa, isso aqui é melhor. Nossa, eu quero porque ele é interessante. O outro é desinteressante. Então a gente sempre atribui para as coisas e pessoas e seres graus, né? É melhor, é maior, é bom, é ruim, é necessário, é desnecessário, é interessante, não é interessante? E aí, eu pergunto para você, quem é o grau de perfeição máximo? Quem é o ser perfeito, quando eu falo perfeito, no grau de perfeição máxima, na qual a gente pode virar e falar assim para a cadeira: você é mais perfeita do que essa minha caneta, comparando a minha cadeira com a minha caneta? Deus, porque Deus faz, por ele ser o ser absoluto, o grau de perfeição máxima, absoluta, ele faz com que a gente consiga entender as coisas com grau mais e graus a menos. Então a gente consegue distinguir: isso é melhor, isso é maior, isso é bom, isso é ruim. Por quê? Porque nós temos um Deus que é grau máximo de perfeição.
de bondade, de beleza, de ordem, de estética, quer dizer, de belo, de perfeito, tá? Então todas as coisas que nós vivemos, nós distinguimos por esses graus de perfeição. E Deus é o grau de perfeição máxima, tá certo? Pra gente finalizar, a causa do finalismo, que é a ideia da causa final de Aristóteles. Quando Aristóteles vai falar assim, qual é a causa final para a construção dessa casa que eu estou habitando aqui? Qual a finalidade dessa casa? Abrigar pessoas. Abrigar pessoas. Então, o que seria a causa do finalismo? A causa do finalismo é, existe um finalismo no cosmos. E isso explica a existência de uma causa inteligente e finalizante. Justamente Deus. Como assim? Deus é o ser que dá finalidade para todas as coisas. Qual a finalidade dessa caneta? Escrever. Qual a finalidade desse canetão? Escrever no quadro branco. Qual a finalidade desse crucifixo aqui? Contemplar, encontrar Deus. Qual é a finalidade dessa televisão? A finalidade dessa televisão é entreter, assistir um filme. Então, tudo aqui na vida, todas as coisas têm uma finalidade. Quem põe essa causa final para esse arquiteto, essa arquitetura universal, quer dizer, para todas as coisas? Para mim, qual que é a minha finalidade? Viver e acreditar em Deus. Qual a finalidade, então, da caneta? Escrever. Então, quem é o ser que dá finalidade para todas as coisas? Dá sentido para todas as coisas? O próprio Deus. Tá certo? Então é isso que eu queria passar para vocês. Um pouco de São Tomás de Aquino. Muito obrigado. Espero que tenha gostado. E agora você vai fazer as tarefas, tá? Que eu vou colocar no portal P+.